Então agora a gente vai entrar droga por droga, né? Então a primeira droga que a gente vai falar é a dobutamina. A dobutamina ela é muito utilizada para os pacientes cardíacos, como eu já falei para vocês. Por quê? Porque ela atinge receptores beta 1, tá? E ela vai aumentar a contratilidade cardíaca e vai aumentar um pouco a frequência cardíaca. Então ela é muito utilizada para esse tipo de paciente. Uma outra curiosidade da dobutamina é que vocês podem encontrar ela com outro nome, como por exemplo Dobutrex, tá? Então, gente, as indicações da dobutamina, geralmente a gente utiliza ela após cirurgia cardíaca, tá? Durante alguns procedimentos diagnósticos com esforço cardíaco, para pacientes com insuficiência cardíaca, para pacientes com choque, principalmente o choque cardiogênico, tá? Ou qualquer condição que gere uma contratilidade cardíaca deficiente e um baixo débito cardíaco. Então, como ela tem esse efeito inotrópico positivo, ela vai aumentar a contratilidade cardíaca. Então, ela aumenta a pressão arterial às custas de aumentar a contratilidade cardíaca, melhorar essa bomba do ventrículo esquerdo. E ela tem, é claro, seus efeitos adversos, né? Então, a taquicardia, a cefaleia, a arritmia, flutuações da pressão arterial e náuseas. Então, gente, um dos cuidados que a gente tem que ter com a dobutamina é o seguinte, né? Como eu falei para vocês, ela tem um efeito inotrópico positivo e cronotrópico positivo. Então, quando ela é instalada, tem pacientes que não toleram e acabam fazendo muita taquiarritmia. Então, quando a gente instala a dobutamina, além da gente ficar de olho no aumento da frequência cardíaca, tá? Então, por exemplo, eu instalei uma dobutamina e o meu paciente ele estava com uma frequência cardíaca de 80 a 85 batimentos por minuto, de repente foi para 100, 102. Então, a gente tem que comunicar ao médico imediatamente, por quê? Provavelmente esse paciente não vai tolerar essa droga e ele vai ter que substituir por outra. Por quê? Porque está causando muita taquicardia no paciente, tá? Então, como eu falei para vocês, né, anteriormente, ela tem os seus nomes genéricos, né? Então, a gente pode encontrá-la no mercado como Dobutrex, como Dobutanil, Dobitan, Dobuton, Dobutal, Dobutariston e Ibutan, tá? A dopamina, então, ela vai agir sobre os receptores beta 1, que vai aumentar a contratilidade cardíaca e a frequência cardíaca. A sua apresentação, geralmente, ela vem em ampola, tá? De 250 miligramas, 20 ml. Ou ela vem em ampolas com 250 microgramas por ampola, ou 12.500 microgramas por ml, tá? Então, gente, uma outra curiosidade, né? Vocês vão me perguntar, Janaína, dilui a dobutamina com soro fisiológico ou soro glicosado? Ela pode ser diluída tanto no soro fisiológico como no soro glicosado, mas de rotina a gente utiliza a diluição no soro fisiológico e geralmente a diluição padrão é uma ampola que contém 20 ml em 230 ml de soro fisiológico e aí a gente vai colocar na bomba de infusão. Porém, a gente também tem a diluição mais concentrada, tá? Que aí a gente vai pegar 4 ampolas, vai fazer um total de 80 ml da droga e vai colocar ela ou no soro glicosado ou no soro fisiológico 170 ml. E também existem algumas situações que essa droga ela também pode ser feita pura, porém não é uma rotina, mas ela pode ser feita pura e geralmente a gente faz 3 ampolas, tá? Diretamente no acesso central. Porém, não é a dose padrão. Lembrando que a dose padrão é uma ampola no soro fisiológico de 230 ml, tá certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos cuidados de enfermagem em relação à dobutamina. Então, primeira coisa, todas as drogas vasoativas, vocês vão me ouvir falar aqui, para todas. A gente corre sempre na bomba de infusão contínua. A gente não corre droga vasoativa
fora da bomba de infusão. Preferencialmente, né, a indicação dessa droga é a gente fazer ela onde? No acesso venoso central, tá? Outro cuidado, sempre observar pressão arterial, monitorização cardíaca, tá? Se a gente colocar essa droga no acesso periférico, observar se a infusão está bem, se o acesso está pérvio, tá? E ela pode ser diluída tanto no soro fisiológico como no soro glicosado. Uma coisa muito importante é que ela não pode ser administrada com drogas alcalinas, como por exemplo o bicarbonato de sódio, a heparina, hidrocortisona, cefalosporina e penicilina, porque essas drogas elas vão interagir com a dobutamina. Outra coisa importantíssima é a gente preparar uma nova dosagem da droga antes dela terminar. As drogas vasoativas, no geral, a gente não espera acabar para poder fazer outra dosagem, gente. Por quê? Porque elas são drogas que elas têm efeito imediato e tem uma duração curta. Muitas vezes o nosso paciente ele está dependendo, a sua hemodinâmica está dependendo daquela droga vasoativa. Se a gente esperar acabar a droga vasoativa para preparar outra, a pressão arterial, a frequência cardíaca desse paciente vai cair, tá? E a gente não quer isso. Uma outra coisa em relação à droga vasoativa é que elas têm a estabilidade de 24 horas, ou seja, o comerciante, né, ele orienta a gente que a partir de 24 horas ele não garante mais a estabilidade da droga, não garante mais o seu efeito. Então, todas as vezes que a gente instalar uma droga vasoativa, a gente tem que colocar lá o horário que essa droga foi instalada, quem instalou, identificar a bomba de infusão com o nome da droga que está correndo. E deu 24 horas, essa droga não foi infundida, então ela vai ser desprezada e a gente vai colocar uma nova droga, tá? E aí a gente vai fazer o processo novamente. Colocar o horário, colocar a data, quem instalou e identificar a bomba de infusão. Então, gente, aqui só para reforçar, né? O ideal é que a gente corra essa droga no catéter central, que a gente está vendo essa primeira figura. Ela tem que ser feita na bomba de infusão contínua, tá? E o paciente, ele tem que estar monitorizado, principalmente em relação da sua pressão arterial e do aumento da sua frequência cardíaca, tá bom?